E aí, meus amigos humanos, como vocês estão? E hoje eu vou falar pra vocês porque que os espíritos querem me matar. Eu contarei, e é verdade essa história, tá? Não é fake news, não é... Esqueci o nome lá do texto que você coloca pra chamar a atenção dos outros. Não, eu vou contar. Seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Raiz, o maior canal espírita do mundo. Eu já convido você a compartilhar com seus amigos. Então, sempre que você vê um vídeo legal, manda pros seus amigos. Deixa o seu like antes do vídeo começar, porque senão você se arrepende. Tô brincando. Arrepende de ter visto o vídeo, né? Sai do canal, brincadeira. Mas deixa o like aí, é importante. E se você tem Instagram, não se esqueça de me seguir lá no meu canal do Instagram, né? Essabag. E também não se esqueça de verificar se você está inscrito nos dois canais, que é no Espiritismo Raiz e o outro que eu já esqueci o nome que eu criei para tentar atrair mais gente, com o intuito de trazer as pessoas para o Espiritismo. Então vamos lá, né? Estou aqui em minha casa. Nossa, meu, eu tô com um negócio na testa. O que é isso aqui? Sei lá o que é isso. Tô com um chifre aqui, pelo amor de Deus. Bom, tô aqui na minha casa e aí eu resolvi falar sobre isso, porque, de fato, essa questão, por que os espíritos querem matar? Quem é que quer matar? Os obsessores. E eles realmente querem. Eu vou explicar por quê pra vocês. Eu tava assistindo uns vídeos agora no YouTube porque vocês me perguntaram, mas qual canal que você indica de espiritismo, Eduardo? Eu indico muito poucos, porque eu não conheço, pra falar a verdade. Então eu estava assistindo para ver se eu conseguia conhecer alguns para poder indicar. Então, por exemplo, KDF, eu gosto, que é do meu amigo de Nelson. Os do Geraldinho, eu gosto. E praticamente é isso, porque o resto fica tentando vender curso, fica tentando empurrar outras coisas. Alguns outros que eu vi, eles têm uma linguagem muito complicada. O cara fica falando, parece que o cara tá no século XV, porque essa questão é muito pertinente, nossa, mas que belo questionamento que você fez sobre o livro dos espíritos, pelo amor de Deus, né, velho? Isso não vai ensinar ninguém, a gente tem que ser direto e já colocar a informação de forma fácil, porque se a pessoa não, por exemplo, não é uma pessoa que está acostumada com uma linguagem complicada, ela acaba não entendendo, então eu não sou a favor desse tipo de canal. É claro que devem ter canais bons, óbvio, mas eu não conheço, mas devem ter. Mas os que eu recomendo realmente são esses. Então o que acontece? Como é que a gente vai direto ao assunto? Não que eu seja melhor que ninguém, óbvio que não, que eu sou só um panaca que tem uma câmera aí, que lê o livro dos espíritos, interpreta bem, e o livro dos médiuns, os outros livros, e vem explicar para vocês. É só isso que eu sou. Mas o fato é que esses espíritos não gostam do meu trabalho porque eu foco na reforma íntima, que é o que precisa realmente para fazer com que as pessoas evoluam. Então, por exemplo, eu consigo psicografar, eu faço cirurgia espiritual, vocês têm o tratamento e quer fazer tratamento de obsessão, olha o link aí abaixo na descrição. Eu já fiz negócio físico, esqueci até o nome, fazer um espírito aparecer fisicamente falando. Eu tenho todas as mediunidades possíveis assim. E o que eu faço? Eu fico fazendo essas coisas? Não, porque isso não vai trazer nada, não vai trazer benefício nenhum. Que benefício vai trazer uma manifestação física, um espírito aparecer? Nenhum. A não ser, obviamente, para que essas coisas eram feitas, obviamente? Para que as pessoas acreditassem mais, né? Mas hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade. Por isso que o Chico Xavier fazia, né? A gente sempre tem que se basear que a coisa mais perfeita de todas foi a vida de Chico Xavier. Então, o que ele focou? Ele ajudou as pessoas, ele deu os exemplos de caridade. Então, tudo que a gente pensar, a gente pensa, tem que ser igual ao Chico Xavier, né? Então, é nosso melhor guia, porque Jesus a gente tem pouca informação. Na verdade, a informação que a gente tem é que ele era muito caridoso e tudo mais. Temos informação, sim, mas a nossa vida mais atual, a gente pega o Chico Xavier como base, então é ele que nós temos que seguir. Então, o que acontece? Todas essas outras coisas do espiritismo não são só assim, vamos dizer, para ajudar as pessoas a manter a fé e tudo mais, e são importantes, sim, são importantes. Mas eu poderia, por exemplo, ficar focando em treinar na psicografia, etc. Mas eu prefiro focar o quê? Na reforma íntima. Porque a reforma íntima é o que realmente faz vocês melhorarem. E eu também, eu principalmente. Quem era eu antes do espiritismo e depois do espiritismo? Nossa, uma diferença gritante. Quem me acompanha aqui no canal sabe. Então, pessoal, foco na reforma íntima faz o quê? Com que as pessoas façam com que os obsessores percam a ação sobre elas. Entendeu? Então vamos supor, nós temos aí, se eu não me engano, 3 milhões de visitas por mês, um número bem grande, né? Nos dois canais, mas agora no Instagram que eu tô fazendo bastante coisa, tô fazendo bastante história de perguntas e respostas no Instagram, por isso que eu tô falando para vocês seguirem, né? Tô levando o espiritismo para as pessoas que não são tão espíritas, que eu acho, né? Então, a gente tem, sei lá, vamos falar, 2 milhões de visualizações, 3, acho que são 3. Vamos dizer que cada uma assiste 6 vezes, então a gente está falando de 500 mil pessoas.
Cada pessoa, cada 6 visitas é uma pessoa. 500 mil pessoas. Se cada uma dessas tiver 4 obsessores, em média, claro que tem pessoas que não têm obsessores, tem pessoas que têm. Então a gente está falando de 2 milhões de obsessores. Imagina 2 milhões de obsessores insatisfeitos porque assistiram o vídeo do Eduardo Sapag, em vez de ele falar que a pergunta foi pertinente, ele está falando que a pessoa tem que fazer a reforma íntima. Tem que largar os vícios, não pode ter raiva, não pode ficar triste, tem que fazer o bem pro próximo, tem que fazer bons pensamentos, tem que trabalhar para melhorar as suas coisas boas e trabalhar para diminuir os seus defeitos. E os obsessores são com raiva. Então são 2 milhões de espíritos com raiva de Eduardo Sapag. E aí o que eles fazem? Eles, por pensamento, conseguem chegar até mim. Claro que eles não conseguem chegar se os espíritos não permitirem, né? E os espíritos normalmente não permitem. Só permitem os que chegam para ser atendidos. Aqueles que simplesmente querem me atacar não conseguem. Então eles têm um grupo muito grande, que na verdade não é privilégio meu, não é um grupo só contra o Eduardo Sapag, apesar que tem um desse. Tem um grupo contra o espiritismo, contra aquele pastor que prega o bem, contra aquele padre que prega o bem. Tem grupos que não gostam dessas coisas. E eles criaram um funk com tudo isso. Não, tô brincando, mas deve ter sido isso mesmo. Mas aí, por exemplo, isso não é brincadeira, isso realmente acontece. Tem uns grupos de espíritos que ficam tentando criar letras de funk, tentando criar droga, tentando criar, por exemplo, pegar uma Anitta da vida que falar que sexo a 3 é bom. Porque qual que é o intuito deles? É fazer com que os jovens se percam, né? E achem, por exemplo, bom, se minha ídola, sei lá se é a ídola que fala, falou que sexo a 3 é bom, deve ser. Então eu vou começar, isso é normal, né? Inconscientemente ela pensa nisso. Então é uma guerra sempre entre o bem e o mal, é sempre essa guerra. Óbvio que isso é monitorado pelo plano superior e o mal é fraco pra caramba, não consegue fazer nada. Se conseguisse, eu não tava fazendo esse vídeo aqui, certo? Mas o mal, ele vai com quem tá no livre-arbítrio escolhendo o mal. Então rola essa guerra o tempo inteiro em todo lugar. São os inferiores tentando colocar letras ruins, costumes ruins, álcool em exagero, droga, sexo, todas essas coisas que a gente sabe que vão atrapalhar, roubo, maldade, inveja, né? Raiva, depressão, tudo isso daí, e os do bem tentando colocar a questão da reforma íntima. Então, obviamente, que esse grupo de espíritos, ele não quer de forma nenhuma que o Eduardo faça um vídeo como esse que eu estou fazendo para alertar as pessoas. Porque o que acontece? Mesmo que a pessoa não vire espírita, ela entra no canal, vê 10 vídeos e depois continua a vida dela, esses 10 vídeos que ela vê, vai mudar ela, de certa forma, para que ela, daí em frente, modifique os seus pensamentos. Ai, meu Deus, espera um segundo, pessoal. Espera que eu não posso editar. Eita, nós. Oi. Pode deixar subir, obrigado. Mas pede para ela esperar um pouquinho aí embaixo, que eu tô gravando um vídeo, senão ela vai atrapalhar. Tá, tchau, tchau. Ai, meu Deus do céu. Desculpa aí, pessoal, minha assistente está subindo aí. Que eu vou viajar, ela vai ficar com meus cachorrinhos. Já que vocês perguntam isso também, tá? Então assista lá no Instagram meus cachorros também. Então, é o seguinte, já nem lembro mais o que eu estava falando, mas o fato é que esses espíritos, eles não querem que o bem vença e eles fazem o possível para implantar as coisas no mal. Então, por exemplo, tem um grupo lá que fica tentando fazer com que o aborto seja normal. Tem outro lado das drogas. E eles formam grupos e eles atacam mesmo. Então eles não querem, lembrei, tá nessa parte, eu acho. Eles não querem que o Eduardo faça um vídeo explicando esse tipo de coisa. O que eles fazem? Eles ficam planejando como que eles vão fazer o Eduardo desencarnar. E aí eles vão lá, por exemplo, aí o Eduardo fala, ó, vou para São Paulo, como eu tô indo agora, para São Paulo, de carro. Então o que eles fazem? Eles começam a procurar algum obstáculo que eles possam causar no meio do caminho para mim, entendeu? Seja um caminhão para fazer eu bater o carro, seja um bandido para tentar me roubar e atirar em mim, alguma coisa do gênero. Aí o que os espíritos do bem têm que fazer? Eles têm que começar a se preocupar com essas coisas. Então existem sempre 2 grupos do meu lado. À minha volta ficam um monte de espíritos bons, né? Na verdade tem 27 segundos espíritos agora aqui na minha casa, vários fazem a proteção de segurança, e também tem os inferiores que ficam lá de fora, que eles também conseguem ver o que está acontecendo. Então eles estão participando desse vídeo, né? Por quê? Porque o plano superior quer que eles participem, quer que eles vejam isso. Eles poderiam impedir, claro. Tanto se eu for falar uma coisa, se eu for, por exemplo, colocar a senha de um canal, eles não vão deixar que os inferiores vejam, mas o resto do dia eles deixam. Ou também, se eu for tomar banho, também não vão deixar, né? Mas o resto do dia, isso também inclui a casa das pessoas boas, obviamente. Já falei sobre isso. A privacidade que as pessoas têm em relação aos espíritos. Se a pessoa está em boa vibração, o espírito não vai ficar vendo ela tomar banho, etc, né? Claro. Mas se ela é em baixa vibração, aí não existe esse controle.
Então, o fato é que esses espíritos vão tentar de qualquer forma nos atrapalhar, para que a gente não faça um vídeo, para que não leve informação. Então eles formam grupos, eles traçam planos, eles passam o dia inteiro tentando fazer um negócio desse. E é muito interessante isso, porque eu sempre, se eu me concentrar, eu vejo em volta os espíritos. Por exemplo, quando eu morava lá no Paraná, que eu morava num condomínio fechado, em volta da minha casa tinha um grupo de espíritos, em volta do condomínio tinha outro. Então, são vários controles e eles realmente não permitem que os inferiores entrem, porque senão eles começam a atazanar, a atrapalhar, né? Embora às vezes passe um pensamentozinho, coisa e tal. Mas o fato é que nós estamos na Terra vivenciando essas experiências e esses inferiores não querem que o bem se propague, eles querem que o mal se propague. Então, o que eles vão fazer? Eles vão investir, por exemplo, nossa, esse é um belo exemplo, um belo exemplo. Quantos médiuns vocês não conhecem que falharam? Por exemplo, o João de Deus. O João de Deus virou um bandido, um monstro, vagabundo. Mas antes, ele não era. Antes ele recebeu uma carta do Chico Xavier, dizendo que aquela era a missão dele. Recebeu mesmo, a carta do Chico Xavier. Ou seja, estava tudo certo. Ele estava lá, o que queria fazer? Ele ia montar aquele negócio lá que ele montou, ia ajudar as pessoas, etc. Inclusive as pessoas eram curadas por ele. Eu fui lá, eu vi. Eu descobri que ele era um mercenário quando eu fui lá, fiz um vídeo falando sobre isso. Que ele, na verdade... Para mim, aquilo era uma coisa comercial, ele ganhava dinheiro, se aproveitava das pessoas, mas eu não sabia que ele tinha questão sexual, né? Que ele era um estuprador maluco, isso a gente não sabia. Mas o fato é que, quer dizer, eu não sabia, os espíritos claro que sabiam. O fato é que eles ficaram na cabeça do João de Deus até fazer ele dar um deslize. Quando ele deu um deslize, eles entraram na vida do João de Deus e fizeram aquilo tudo, entendeu? Então, o que acontece? Quantos médiuns a gente não vê aí? Felipe Morel, aqui do YouTube, o cara era uma referência no espiritismo. Eu assisti tanto vídeo dele quando eu comecei no espiritismo, vê hoje. O cara ficou pirado. Ele tá tão obsediado que ele criou um canal para falar mal do espiritismo. Olha a cabeça do cara, entendeu? E a gente tem um monte de médiuns que se deixam iludir, por exemplo, pelo orgulho. Nós temos médiuns aí que começam indo lá, fazendo palestra em centros espíritas. Daqui a pouco o cara começa a querer ganhar dinheiro de alguma forma, começa a querer falar complicado, como se ele fosse um ser superior. Eles começam a achar essas coisas, eles realmente começam. Não é brincadeira. Então, o que acontece com essa questão? Os espíritos falam isso sempre, médium não pode deslizar, não pode dar uma derrapada, não pode. Não tem como o cara falar assim, eu tenho isso aqui, mas eu tenho esse defeitozinho aqui, o meu defeito é que eu bebo muito. Não pode, não tem condições. O cara é bom, o cara entende pra caramba do evangelho, o cara fala super bem, mas o cara trai a esposa. Também não tem condições. Não dá. O médium, como ele é um representante do bem, quer dizer, o médium do bem, né? Ele tem que ser impecável nas suas ações. Ele não pode dar derrapada. Se ele der derrapadinha, os inferiores vão lá e montam em cima. E o livre-arbítrio é respeitado. Então, obviamente, a gente sabe que Chico Xavier teve uma vida perfeita. Por isso que eu falo sempre que médium que eu conheço, que eu não vi realmente deslizar em nada, Chico Xavier. Pode existir outros, sim, mas eu não conheço. Entendeu? Então, assim, não tô querendo falar mal de ninguém, tá? Mas é o seguinte, se você pegar, é óbvio que se Chico Xavier resolvesse, por exemplo, fazer algo errado, ganhar dinheiro com as coisas, ou começar a se achar superior aos outros, coisa que a gente sabe que ele é extremamente humilde, isso rapidamente ia refletir na conduta dele. Porque nesse momento ele atraiu um monte de obsessores. E os obsessores iam pegar no pé dele e aí iam fazer com que ele se ligasse. Então o que acontece? O que a gente vê hoje muito? Essa história de, tá vindo um planeta batendo na Terra, vai acabar com todo mundo, vai morrer. Vai vir outro ceifador. Não sei o que. Isso não é verdade. Só que o que acontece? Não é que o médium está fazendo de propósito. O médium vai lá e fala assim, eu vou fazer isso para ganhar view. Não. Ele tá lá, ele dá aquele deslize dele e não precisa ser 2 deslizes, é um deslize só. Se o médium for um viciado em droga, em bebida, em sexo, até às vezes em gula, tá? Isso também é um negócio. Os espíritos pegam muito no meu pé, eles ficam assim, você não pode fazer isso. Se fizer isso, você pode estar suscetível a receber as coisas inferiores. Se eu ficar nervoso, coisa que eu não fico mais, porque graças a Deus, com a reforma íntima e com um monte de espírito enchendo meu saco, eu aprendi realmente a não ficar mais nervoso, brincadeira. Então, tipo assim, hoje eu me controlo pra caramba, não é que eu sou, o Eduardo é um espírito top, óbvio que não. Mas eu aprendi na marra a não baixar a vibração de jeito nenhum. Então, por exemplo, outro dia minha mãe falou assim, nossa, eu vou te falar uma coisa, mas espero que você não fique bravo. Eu falei, minha mãe, não tem nada que você fale e que ninguém fale nesse planeta que vai me deixar bravo. Você pode falar o que você quiser. Eu falei, é verdade, porque eu aprendi a ter autocontrole. Antes não. Antes de eu conhecer o espiritismo, eu era um cara totalmente descontrolado, que ficava nervoso com tudo, entendeu? Então, tipo assim,
eu fui moldado pelos espíritos para passar por essa fase sem dar derrapada. Então a gente tem realmente que tomar cuidado, porque quando o médium é invigilante, e não precisa ser 10 vezes, não precisa ser 2 vícios, é uma vez, em um vício, ele já está suscetível a receber informações inferiores. Então o que acontece? Naquele dia ali, ele está bem. Mas no dia que ele comete um deslize, ele vai receber o inferior, que vai se disfarçar de espírito bom e que vai falar algumas coisas boas e no meio dessas coisas boas, uma coisa ruim. Ele vai falar trocentas coisas boas e uma coisa ruim. Trocentas coisas boas e uma coisa ruim. Ele vai fazendo assim, ele confunde a cabeça das pessoas. E o médium acha que tá lá bem pra caramba, sendo instruído por um espírito superior, o que não é. Então é muito complicado. Se você vê a quantidade das outras, é que assim, eu não tenho, tem coisas que eu não tenho como provar, que eu sei que são pessoas que já deslizaram e que já estão falando besteira e etc, e que já fizeram isso, mas eu não tenho como provar, então eu não vou falar. O que eu posso provar eu falo, que é do Felipe Morel, que a gente vê claramente, o cara virou um inimigo do espiritismo, entendeu? E tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas começam a misturar as coisas e começam a passar informação falsa. Né? Imagine João de Deus, a quantidade de coisas ruins que ele não passou para as pessoas, com seus exemplos, além dos estupros que o retardado, que o cara fez, entendeu? Então assim, é muito complicado, né? Inclusive eu não fico nervoso, tá? Eu falo assim só para vocês perceberem a gravidade da situação. A gente sabe que obviamente as expiações existem e todos que fizeram mal vão pagar por isso. Então, oh meu Deus do céu, espera um segundo. Oi? Não, vai esperar uns 5 minutos. Eu ligo aí pra baixo, tá? Que eu tô terminando de gravar um vídeo, valeu. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, pessoal. Vai ficar assim mesmo, não tem problema, né? Aqui o canal, você sabe que é minha amador, tá? Aí, continuando nosso papo, o fato é que nós, seres humanos, ainda somos muito falíveis. Então, se você pega um planeta que é muito evoluído, que as pessoas não ficam nessas vibrações, não tem esse risco. Mas aqui, como a gente ainda tem a vibração muito ruim, por exemplo, o André Luiz conta no livro, quando eles estavam chegando, não só no André Luiz, como no Violeta de Janeiro também, quando eles estavam chegando na Terra, eles viam aquela mancha preta dos pensamentos das pessoas. Porque a Terra, o planeta aqui onde a gente vive, tem muito pensamento ruim. Então as pessoas ainda têm um nível muito baixo evolutivo, de forma geral. Então, obviamente, a gente sempre vai ser, ainda, sempre não, mas por enquanto somos muito tentados. Então, a tendência de alguém seguir o caminho do bem e realmente não deslizar é muito pequena, na verdade. A pessoa tende a deslizar. Então, o que acontece? Graças a Deus, eu agradeço muito todos os dias, eu fui treinado do pior modo possível, tanta pancada na cabeça que eu tomei dos espíritos. Então, assim, hoje eu não sou, pelo amor de Deus, não vem pensando, o Eduardo é um cara evoluído. Não é isso não. Mas eu fui treinado pelos espíritos para realmente não deslizar em nenhum ponto nunca. Então, eu sou muito disciplinado nesse aspecto, entendeu? Então, às vezes você recebe um pensamento do mal, claro que você recebe. Todo mundo recebe. Chico Xavier recebia. Eu perguntei para ele. Em espírito, Chico Xavier me ajuda pra caramba aqui no canal. Ele fala um monte de coisa. Eduardo, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aquilo. E eu perguntei para ele. Eu falei assim, você recebeu esses pensamentos? Ele falou, claro, todo mundo recebe. Menos Jesus, né? Mas o resto recebe sempre. Para saber se você realmente está do lado do bem. Porque você vai receber lá 50 pensamentos bons e um ruim. De vez em quando você vai receber. Que é para você realmente ficar assim... para testar você, para ver se você não vai dar esse deslize. Então é isso, pessoal. Nós que trabalhamos com a mediunidade, trabalhamos não, porque esse é outro problema, que hoje em dia a gente tem muito médium que acaba caindo nessas coisas. Os caras, começam a vender curso, a fazer não sei o quê, e aí o que acontece? Vamos dar um outro exemplo, Zíbia Gasparetto. O que aconteceu com a Zíbia Gasparetto? Tava lá, resolveu fazer livros, fez livros maravilhosos, muita gente entrou no espiritismo por causa dos livros de Gasparetto. Tem muitos livros bons, mas aí o que ela fez? Começou a falar, mas peraí, se eu vendo tanto livro eu não posso ganhar um dinheirinho com isso? Começou a meter a mão no dinheiro que não era dela, porque os livros são psicografados pelos espíritos, quer dizer, eram ditados pelos espíritos e tudo mais. O que os espíritos bons fizeram? Falaram, a gente vai embora. Nesse contexto, com dinheiro a gente não vai trabalhar. Então é isso que eu falo. É seminário cobrando R$400. Vocês acham que os bons espíritos são a favor de um seminário que se cobra R$400 para entrar? Vocês acham? Não são a favor. Óbvio que não. Porque o Espiritismo está lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, mediunidade gratuita, que Jesus fala para os apóstolos que eles iam sair por aí, iam ajudar, iam curar, e que eles não aceitariam nada.
e Jesus em vários momentos. Então, todas essas coisas, elas os bons espíritos não vão trabalhar nesses pontos. E o que acontece quando os bons espíritos saem? O que aconteceu com a Zíbia Gasparetto? Entram os ruins. E aí acontece o que aconteceu com a família dela, na verdade, tá? É claro que essa é a minha opinião, né? Cada um pensa do jeito que quiser, a minha opinião é essa. A família dela começou a ficar perturbada, me parece, com essa situação, porque obviamente os espíritos do bem, ela começou a ganhar dinheiro, começou a investir na vida dela, os espíritos do bem vão embora. Eu já conversei com o Lúcio, que é o espírito psicólogo, ele falava que, ele falou para mim que há muito, ele não editava mais livro para ela, depois que ele começou, que ela começou a ganhar dinheiro com isso, eles foram embora, e os espíritos inferiores chegam e os espíritos inferiores fazem o que querem. Aí eles inventam história, fazem um monte de bagunça, fazem a pessoa ter mau uso. Inclusive eu vi recentemente a entrevista do filho dela, que estava totalmente arrependido pela vida que ele tinha feito, por conta de algumas outras coisas, que era um extraordinário médium, tinha muita mediunidade, mas pecou muito na questão da moralidade. Então, se os seres humanos já não podem derrapar, imagina os médiuns, que são a porta de comunicação com o mundo espiritual. Médium que derrapa não é médium confiável. E aí, ele às vezes nem está com a intenção, mas ele vai acabar fazendo um vídeo falando coisas erradas, porque quem está falando coisas erradas são os obsessores, que estão utilizando ele para fazer o mal. Entendeu? Agora chega, né? Falei demais. Muito obrigado, pessoal. Deixe sua opinião aí abaixo, escreve, manda esse vídeo para os espíritas e espiritualistas que você conhece. Valeu, obrigado e até a próxima.